Uns 5 anos atrás, eu tava no aniversário de um amigo que tinha me apresentado para 2 venezuelanos que estavam com ele. E por entre pausas e gestos extremamente articulados, esses venezuelanos me contaram que eles tinham fugido da Venezuela para vir pro Brasil tentar a vida aqui. E aí eles tiveram que deixar amigos para trás, família para trás e vieram buscar emprego sem ter um tostão no bolso. E ano passado, em 2021, eu pela primeira vez fui a Boa Vista, na Roraima. Roraima é um estado que faz fronteira com a Venezuela e lá é normal que os funcionários de fast food, que barbeiros, que os seguranças de shopping, eles sejam venezuelanos. E isso me deixou curioso. Eu descobri que de janeiro de 2017 até março desse ano, o Brasil já recebeu mais de 325 mil imigrantes venezuelanos. E quase 6 milhões de venezuelanos fugiram do seu país para tentar a vida em outros lugares. Isso foi mais de 20% da população da Venezuela que simplesmente abandonou a sua própria nação. Mas por quê? Tantos venezuelanos estão fugindo e tomando medidas drásticas para deixar aqueles que mais amam. E será que o que está prestes a acontecer no Brasil, com as eleições surgindo, pode fazer que o Brasil vire uma nova Venezuela? Eu tava pensando em qual momento do vídeo eu ia colocar isso daqui, mas como a gente vai começar a traçar uma linha de raciocínio e acho que ela deve ser preservada, eu queria usar esse momento para falar do patrocinador desse vídeo. É assim que a gente é pago, é assim que a gente consegue fazer esses conteúdos com cada vez mais qualidade para vocês. Bom, a Avenue Securities é uma corretora de valores feitas para brasileiros e o objetivo dessa corretora norte-americana é democratizar o acesso a investimentos globalmente. Você tendo uma conta na Avenue pode investir em ações norte-americanas, assim como também comprar ações do mundo inteiro por meio de ADRs. E, além disso, quando você comprar ações que te pagam dividendos, você pode usar o cartão da Avenue para que você possa custear a sua qualidade de vida aqui no Brasil por meio da renda passiva que esses investimentos te geram em dólar, sem pagar IOF, sem pagar taxa, tudo com a facilidade de você aproximar um cartão na maquininha. Então, eu deixei um link aqui na descrição para você poder se tornar um cidadão global e abrir conta na Avenue também. Venezuela 2016. Geladeiras vazias, prateleiras empoeiradas, a inflação já se acumula em 800% ao ano. E por conta da desnutrição, 75% da população já perdeu, em média, 19 quilos durante o ano. A taxa de homicídios está em 90 em cada 100 mil habitantes, sendo que a ONU considera como violência epidêmica qualquer taxa que ultrapasse 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. Desde então, esse tem sido o estado da Venezuela durante a pior crise econômica da sua história. O motivo? Thomas Sowell disse: o estado de bem-estar social sempre foi julgado por suas boas intenções e não por seus maus resultados. E é verdade. Tem muitas políticas que são admiradas pelas suas boas intenções, mas na prática geram resultados catastróficos para um país. O que aconteceu na Venezuela mostra que é perfeitamente possível destruir um país na boa intenção de tentar consertá-lo, mas, infelizmente, boa parte da população não sabe disso e acabam elegendo esses governantes do bem. Friedrich Hayek percebeu que todos os países que eram compostos por um Estado grande, intervencionista e com uma economia planificada tendiam para o surgimento de um governo tirânico, além de terem sérios problemas econômicos, como, por exemplo, aconteceu com a Alemanha Central, com a Rússia, com Cuba, com o Vietnã e com a Coreia do Norte. Esse mesmo caminho chegou a ser percorrido tantas vezes em tantos países em épocas diferentes do mundo, só que gerando sempre os mesmos resultados. Hayek deu um nome para esse caminho: o caminho da servidão. Por isso, é importantíssimo analisar a história, porque analisando a história é como a gente consegue ver se um caminho seguido por um país hoje já não foi percorrido antes e acabou potencialmente resultando em catástrofe ou em liberdade e prosperidade. Afinal, seguir os mesmos passos de quem já deu errado é a mesma coisa que reclamar de dor de cabeça, mas continuar batendo com ela na parede sem perceber que são as suas próprias ações que estão gerando o problema. Albert Einstein disse: insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. E adivinha quem foi insano a ponto de não olhar para a história e repetir os mesmos erros esperando resultados diferentes? A Venezuela. Parece que governantes têm uma particular aptidão para insistir nos mesmos erros, mesmo tendo provas e provas de que as suas ações hoje não vão dar certo, porque nunca deram certo antes. E se a insanidade contaminou a cabeça dos governantes venezuelanos, o que a impede de contaminar o Brasil? Será que a gente está nesse mesmo caminho? Estamos en crisis alimentaria en el mundo. Brasil y Venezuela juntos, tomando medidas para enfrentar esa crisis. Vamos começar do começo. A Venezuela deveria ser um dos países mais ricos do mundo. As suas reservas de petróleo são maiores do que as da Arábia Saudita, do que as reservas do Irã e da Rússia. Na verdade, a Venezuela tem reservas tão abundantes que ela é, hoje, o país com as maiores reservas de petróleo do mundo. Venezuela Saudita.
Era como nós chamávamos a Venezuela no século XX. Lá, na Venezuela, naquela época, os prédios eram altos e modernos, as rodovias largas e bem asfaltadas, os hotéis eram vistos como um luxo num paraíso tropical. Em 1970, os venezuelanos tinham o maior poder de compra de toda a América. Quase 3 vezes maior que o poder de compra dos brasileiros. Então, o que aconteceu? A principal causa do que veio acontecer na Venezuela depois disso está no evento que nasce na sua capital, Caracas. Mais especificamente no ano de 1989. Esse evento tem um nome que é Caracazo. Caracazo foi uma revolta de venezuelanos contra o governo do presidente Carlos Andrés Pérez, principalmente por conta do aumento do preço dos combustíveis e na passagem de transportes coletivos, que eram problemas que geravam muita impopularidade na época. E aí, com a infelicidade do povo, um homem começou a ganhar rapidamente muita influência na Venezuela. Hugo Chávez, um militar do exército venezuelano que, 3 anos depois, lideraria um golpe de Estado contra o governo de Carlos Andrés Pérez. E aí, em 1998, esse mesmo homem seria eleito um novo presidente da Venezuela. Esse foi o início da transição da Venezuela próspera para a Venezuela de hoje. Hugo Chávez tinha como um dos seus maiores heróis o general venezuelano do século XIX, chamado Simón Bolívar. Bolívar foi um dos principais responsáveis pela independência de vários países da América Latina que eram dominados pelos espanhóis, como, por exemplo, a própria Venezuela. Por isso, Chávez se dizia ser altamente influenciado pelo bolivarianismo, uma ideologia que, de acordo com Chávez, prega um Estado grande, altamente intervencionista e baseado no planejamento central. Te lembra alguma coisa? Pois é, mas isso é, no mínimo, contraditório. O Partido Conservador Colombiano, que é liberal, também diz basear suas ideias no bolivarianismo, sendo que elas são exatamente inversas às de Chávez. Como Simón Bolívar pode influenciar 2 pessoas, uma na Venezuela e outra na Colômbia, simultaneamente, sendo que elas vão por caminhos completamente opostos? Bom, Hugo Chávez parece ter entendido que a mensagem de Simón Bolívar era de ir pro socialismo, criando o mesmo tipo de Estado sobre o qual o Hayek alertou que, inevitavelmente, geraria um governo tirânico e uma série de problemas econômicos. Exatamente pela diferença em relação às ideias originais de Simón Bolívar sobre como governar um país, as ideias de Hugo Chávez ganharam um nome para si próprias: o chavismo. O pensamento chavista era caracterizado principalmente por 3 ideias centrais. A primeira, a união dos estados latino-americanos em um único estado, o que é similar à ideia de Simón Bolívar de fato, de unir as nações hispânicas e formar uma grande nação. Segundo, a implantação do nacionalismo após a união dessas nações. O nacionalismo é a ideia que uma nação deve ser culturalmente congruente, ou seja, ter uma mesma língua oficial, uma mesma etnia, uma mesma história e os mesmos símbolos, o que é comum, pelo menos, em grande parte dos países hoje. E terceiro, uma economia estatal, ou seja, a centralização do poder econômico nas mãos do Estado. E aqui que está o maior problema. Com o poder econômico centralizado no Estado, o governo de Chávez fez altos investimentos no setor petrolífero, já que o petróleo, como a gente falou, é o recurso mais abundante do país. E aí, naturalmente, a concentração de investimentos estatais no setor petrolífero torna a Venezuela dependente do petróleo. Afinal, existem países riquíssimos que também são dependentes de petróleo. O problema não surge quando você é abençoado por uma commodity extremamente valiosa para o resto do mundo. O problema surge quando não há uma gestão inteligente dos recursos do governo para investir nesse setor. Como assim? Buscando um desenvolvimento rápido do setor petrolífero, Chávez passou a aumentar artificialmente os salários das pessoas que trabalhavam nesse setor, de forma a justamente atrair mais mão de obra para que o setor crescesse mais rápido. Só que mão de obra não surge do nada, ela vem de outros lugares. Então, o que aconteceu, na verdade, foi que boa parte da mão de obra do país começa a migrar de todos os outros setores para o setor petrolífero, para que essas pessoas pudessem ganhar mais. O problema disso é que, ao oferecer salários artificialmente altos para a mão de obra no setor petrolífero, vários dos outros setores da economia ficam desabastecidos, já que a mão de obra desses outros setores está migrando em massas para o setor do petróleo, ou seja, as empresas, nesses outros setores, começam a perder mão de obra e, junto a isso, perdem capacidade produtiva, o que significa que a oferta de produtos e serviços na sociedade cai. Por outro lado, os trabalhadores, eles estão todos bem empregados, porque eles não foram demitidos, eles escolheram mudar dos outros setores para o setor do petróleo. Então eles estão ganhando mais dinheiro, o que eleva a demanda por produtos e serviços produzidos pelos outros setores. Afinal, já que o Estado está subsidiando os altos salários de boa parte da população que foi para o setor petrolífero, agora o poder de compra da população como um todo aumenta no curto prazo. O trabalhador está com mais dinheiro no bolso. Só que, como a migração de mão de obra para o setor petrolífero diminui a produção dos outros setores,
e os altos salários no setor petrolífero subsidiados pelo governo aumentam a demanda, os preços começam a aumentar. Então, o resultado é a inflação nas outras indústrias e uma desaceleração brutal no desenvolvimento econômico do país. Isso é o cálculo básico da lei da oferta e da procura. E, naturalmente, isso saiu do controle. Como uma política típica de um governo interventor em períodos de crise, Hugo Chávez decidiu adotar o tabelamento de preços como medida para impedir que os preços de produtos básicos continuassem subindo. O problema de fazer isso é que existe uma correlação entre o preço do produto e a sua quantidade disponível no mercado. Pensa comigo. A partir do tamanho da demanda por um produto qualquer e da capacidade do produtor em atender essa demanda, a mão invisível do mercado, como falado por Adam Smith, dá um preço justo que o mercado entende que aquele produto deve ter. Mas, quando o preço do produto é arbitrariamente vendido abaixo do seu valor de mercado, porque ele está fixado naquele valor, a demanda aumenta, já que agora há mais pessoas que têm dinheiro para comprar aquele produto que está mais barato depois da intervenção do governo. Em paralelo, a capacidade produtiva do produtor não mudou, ela se manteve a mesma, já que ele não está ganhando mais dinheiro para investir no seu negócio e, com isso, aumentar a sua capacidade produtiva para atender a demanda que não para de crescer. Ou seja, aumento crescente da demanda e manutenção da capacidade produtiva. O resultado é esse: longas filas de pessoas famintas e prateleiras vazias nos supermercados. Essas políticas chavistas se mantiveram por um longo tempo. O Estado aumentando cada vez mais e a crise inflacionária corroendo o poder de compra da população a cada ano e perdendo o controle. Até que em 2012, devido a uma grave doença, Hugo Chávez se afastou da presidência e o então vice-presidente, Nicolás Maduro, assumiu interinamente o poder no qual se encontra até hoje. Maduro, como fiel seguidor das ideologias chavistas, deu seguimento à visão de Chávez, só que ele colocou algumas cerejas no bolo do caminho da servidão e viu o país declinar cada vez mais até a situação que se encontra hoje. As principais decisões de Maduro foram: primeiro, expropriação de bens. Em 2014, Nicolás Maduro usou o poder de decreto que foi dado a ele para determinar que proprietários de 3 ou mais imóveis obrigatoriamente vendessem esses imóveis, e os proprietários que se recusassem estariam sujeitos a pagar uma multa ou poderiam até mesmo ter os seus imóveis desapropriados pelo governo, o que é uma forma legal de roubar, uma vez que o governo autoriza legalmente a ele mesmo fazer isso. Segundo, crise inflacionária. Em 2018, a inflação que hoje é emitida pelo governo venezuelano foi estimada pelo Fundo Monetário Nacional em cerca de 1 milhão% ao ano. E os preços dos produtos básicos chegaram a valores extraordinários. Por exemplo, 2,4 quilos de frango chegam a custar 14,6 milhões de bolívares, ou então 2,22 dólares americanos na época. O que ainda é 2 vezes maior do que o salário mínimo da época, que era de 7 milhões de bolívares, ou então 1,74 dólares americanos por mês. Pode parecer loucura, mas pensa no seguinte: o orçamento anual da Venezuela em 2007 foi de pouco mais de 50 bilhões de dólares. Só que, se naquele ano você, que está assistindo agora, tivesse esse dinheiro no seu banco, só que convertido em bolívares venezuelanos, o que daria cerca de 115 trilhões de bolívares na época, em 2021, todo esse dinheiro, que teoricamente nunca poderia terminar, hoje no seu banco, ele estaria valendo 25 centes de dólar. Bizarro, né? Terceiro, escassez de produtos básicos. Para conter a alta dos preços, os produtos como leite, vários tipos de carne, frango, café, arroz, óleo, farinha, manteiga, todos eles tiveram seus preços tabelados. O resultado, como eu já expliquei aqui, é a escassez desses produtos no mercado. Com menos alimentos, mais pessoas passam fome e aí precisam recorrer a outras alternativas, como, por exemplo, ficar longas horas em filas para conseguir um prato de comida, ou até mesmo se degradar a situação de ser obrigado a catar comida no lixo. Quarto, corrupção. Uma pesquisa da Gallup de 2014 anunciou a percepção da população venezuelana em relação ao governo. Em 2012, 26% da população achava o governo completamente instável. Em 2013, 53% da população. O percentual de venezuelanos que percebem a corrupção como generalizada na Venezuela subiu de 63% em 2012 para 75% em 2013. E a coisa foi evoluindo. Em 2021, a Venezuela entrou no ranking dos 4 países mais corruptos do mundo, de acordo com o Índice de Percepção da Corrupção emitido pela Transparência Internacional. Venezuela só ficou atrás da Somália, da Síria e do Sudão do Sul. 5. Desemprego. O maior da história da Venezuela. Com a desindustrialização, inflação alta e expropriação de empresas privadas por parte do governo, o desemprego chegou a atingir em média 18% da população em 2016, o que levou a Venezuela ao posto de país mais miserável do mundo por 2 anos
anos consecutivos. O segundo país que mais teve desemprego, que foi a Argentina, perdeu 4 vezes menos postos de trabalho que a Venezuela. E hoje, por conta da falta de transparência do governo venezuelano, não há nem dados da taxa de desemprego em 2022. Sexto, crise hospitalar. Todos esses fatores, a inflação, a expropriação de empresas privadas, a escassez de produtos básicos, deram origem a uma série de outros problemas em cascata, como, por exemplo, a inacessibilidade a remédios e serviços de saúde precários. E aí pessoas com asma, com câncer, com epilepsia, diabetes e várias outras doenças como essas tiveram que fazer grandes travessias para outros países para conseguirem remédios e tratamento, uma vez que, no seu próprio país, elas não conseguiam. Assim, a expectativa de vida diminuiu, materiais hospitalares como bisturis, seringas e gases, que ficaram muito mais caros por conta da inflação, acabaram ficando em falta nos hospitais. Em 2017, a taxa de suicídio aumentou em 67% entre os idosos e 18% entre menores. Em 2018, uma matéria da Bloomberg transmitia a seguinte mensagem: suicídios aumentam em uma Venezuela sem esperança. O ato desesperado está se tornando comum em uma população atormentada pela hiperinflação, fome e emigração em massa. Nicolás Maduro chegou a culpar um boicote financeiro internacional pelo desastre econômico do seu país. Maduro fala que os seus oponentes internos e externos travaram uma guerra econômica contra ele e culpa o capitalismo pela alta da inflação e escassez de produtos básicos. Mais uma vez, a velha história de quem reclama de dor de cabeça, mas continua batendo com ela na parede. E todos esses problemas convergem para a mesma causa que a gente falou no início do vídeo, identificada por economistas como Friedrich Hayek e o Ludwig von Mises, que perceberam a correlação entre estados de economias intervencionistas e planificadas com governos tirânicos e miséria. Agora, o mais importante é a gente responder: e o Brasil? A que distância ele está desse caminho? A verdade é que existem, resumidamente, 2 linhas de pensamento. Uma delas acredita em um Estado grande e interventor na economia, como a Venezuela, por exemplo. E o outro caminho acredita em um Estado limitado em uma economia baseada no livre mercado, como, por exemplo, Singapura, Suíça, Irlanda, Nova Zelândia, Luxemburgo, que fazem parte dos países mais ricos do mundo. Esse é o caminho oposto ao da Venezuela. Onde é que a gente tá? Entre 2002 e 2016, tempo em que o PT governou o Brasil, as relações diplomáticas entre Venezuela e Brasil nunca tinham sido tão próximas. Na verdade, as relações eram mais do que diplomáticas. Nas palavras do próprio ex-presidente Lula, Hugo Chávez era seu amigo pessoal. Parte dessa amizade vinha do fato de que ambos, Lula e Chávez, compartilhavam da mesma visão política. Adivinha qual? Estado grande, intervencionista, baseado em planejamento central. Com Nicolás Maduro não foi diferente. Em 2013, com a sua eleição presidencial, ele procurou reforçar as relações econômicas e ideológicas com o Brasil. Isso é comum entre governos que seguem uma mesma linha de pensamento. Nicolás Maduro recebe o apoio de países como a China, a Rússia e Cuba, todos alinhados com a ideia de um Estado grande e uma economia estatal, e recebia também o apoio do PT, enquanto o PT esteve no poder. Mas países que seguem a linha oposta, com o Estado limitado e o livre mercado, como por exemplo os Estados Unidos, Canadá e outros países europeus, eles não buscam estreitar laços com o governo de Maduro, exatamente por ter uma visão diferente. É assim que funcionam as relações diplomáticas. E é por isso que Maduro falou de uma guerra econômica travada contra ele, para culpar os problemas do seu país. O Brasil estava do lado de Maduro nessa guerra até 2016 e tinha começado a aplicar medidas muito semelhantes às do chavismo venezuelano nesse período. Isso até o impeachment da Dilma e a chegada do vice-presidente Temer. O aumento do Estado, estatizando empresas privadas, aumentando o custo da máquina pública e impondo barreiras ao livre mercado, foram medidas recorrentes no governo do PT. O partido chegou a criar, durante o governo Lula e Dilma, 43 empresas estatais que acumularam nos 13 anos de governo petista um rombo de 8 bilhões de reais nos cofres públicos. E existe uma pegadinha aqui. Tanto no início do governo Lula quanto no início do governo de Hugo Chávez, houve um crescimento inicial na economia. E esse crescimento inicial é típico desse tipo de política social, já que um governo interventor, ele tende a fazer grandes gastos públicos, o que aumenta o acesso da população a crédito, ele expande a oferta monetária, ele estatiza empresas, aumentando os postos de trabalho e o salário dos empregados, e também, para que ele contenha a inflação a dar as caras, o governo pressiona artificialmente os preços dos produtos para baixo. Tudo isso
dá a impressão de aquecer a economia num curto período de tempo. Mas logo depois, o que ocorre é uma queda rápida e constante do poder de compra da população. E foi exatamente isso que aconteceu durante todo o governo do PT, como eu mostro com dados no vídeo, porque o real se desvalorizou tanto, que você pode acessar clicando aqui em cima. Mas, para resumir, quando o aumento da oferta monetária acontece numa velocidade maior do que a produção de bens e serviços, no curto prazo existe uma aparente melhora na vida da população, mas logo depois, o poder do dinheiro para todos diminui e todos ficam mais pobres do que antes. O governo de Hugo Chávez, por exemplo, chegou a reduzir em 20% o número de venezuelanos na linha da pobreza no curto prazo, com todas essas medidas intervencionistas. Mas logo depois a conta veio, e em 2021, 94,5% da população já estavam abaixo dessa mesma linha de pobreza. O intervencionismo é tipo uma bebida alcoólica. Tem um efeito agradável logo de cara, mas quando esse efeito passa, tudo que sobra é uma bela de uma ressaca. E o liberalismo é como um alcoólatra em abstinência. Os efeitos no curto prazo não são agradáveis, mas no médio prazo é quando a dependência dá lugar à cura. Houve um período de embriaguez no governo de Hugo Chávez e no de Maduro. Hoje, a Venezuela está vivendo a ressaca, mas ao invés de aceitar o tratamento e buscar a cura, ela continua se embebedando para parar com a dor. Alguns partidos brasileiros hoje já deixaram claro que eles vão seguir por essa linha de um Estado grande, intervencionista e baseado em planejamento central. Lula, o maior representante dessa linha de pensamento aqui no Brasil, já declarou num dos seus discursos desse ano sobre justamente regular os preços e estatizar empresas do setor agrícola. Abre aspas. O governo vai estabelecer preço mínimo e, se for necessário, o PT vai fazer estoque através da Conab para que a gente possa regular o preço. E, se for necessário, a gente vai comprar a agricultura do pequeno agricultor para distribuir comida nas escolas como nós fizemos tantas vezes. Mais uma vez, uma política, num primeiro momento, cheia de boas intenções, mas que, historicamente, apresenta péssimos resultados no médio e longo prazo. O Lula, inclusive, disse que vai desfazer tudo o que foi feito no governo Bolsonaro, ou seja, todas as privatizações, a redução do número de ministérios, a avaliação das fraudes do Bolsa Família. Imagina tudo isso revertido. Tudo isso mostra que a linha de pensamento que defende um Estado grande, intervencionista e com uma economia baseada em planejamento central está, sim, fortemente presente no Brasil. E, por isso, sim, existe o risco do Brasil virar uma Venezuela. Se a gente tomar esse caminho, o caminho da servidão, o que vai acontecer é que no longo prazo a gente vai chegar no mesmo destino que países como a Venezuela chegaram. A desvalorização da nossa moeda, escassez de produtos básicos, desemprego, serviços públicos ainda mais precários, fome, imigração em massa e morte. É isso que a gente quer? O caminho da liberdade é completamente oposto ao caminho da servidão. Os países mais ricos e bem-sucedidos do mundo possuem um Estado limitado e uma economia de mercado, onde os preços são controlados pela lei da oferta e da procura, e as pessoas são livres para empreenderem e criarem suas próprias oportunidades sem ter medo do Estado expropriar os seus empreendimentos. Menos Estado significa menos custos estatais e, portanto, menos impostos. Isso resulta em mais empresas sendo criadas, em mais lucro para essas empresas e, consequentemente, mais emprego e maior qualidade de vida para a população. Esse é um modelo que já se provou sustentável no longo prazo. Mas, Breno, alguns dos países mais ricos do mundo, como a Finlândia, Noruega, Suécia, elas também possuem as cargas tributárias mais altas do mundo. É verdade. Só que isso não significa que a gente precisa de mais Estado, e sim de um Estado que saiba administrar bem os seus recursos públicos. Um Estado eficiente, mas independentemente do país, em todos, a liberdade econômica é essencial para o desenvolvimento e maior qualidade de vida dos seus cidadãos. Se um país vai cobrar mais ou menos imposto, isso não tem nada a ver com o nível de liberdade econômica que a sua população tem. Agora me responde o seguinte: onde é mais fácil de ter corrupção? Num grupo de 10 pessoas, onde todas se olham, se conhecem, se monitoram, ou no grupo de 1000 pessoas? Pois é, quanto maior o Estado, maiores as chances de corrupção e dinheiro público sendo jogado fora. A real diferença entre o Brasil e a Venezuela está apenas na distância que foi percorrida nesse caminho da servidão. Nos últimos anos, a gente acabou desviando um pouco desse caminho. A gente começou a flertar com o caminho da liberdade, a gente estreitou relações com países que pregam e vivem a liberdade econômica em um Estado limitado. A gente começou, de pouco em pouco, a nos afastar ideologicamente de países que pregam uma economia estatal. Esses podem ser os nossos primeiros passos rumo à prosperidade. Mas
Mas, infelizmente, a gente já andou um bom pedaço do caminho da servidão. A gente precisa de um Estado mais eficiente, menos interventor na economia, como são nos países mais desenvolvidos do mundo. Hoje, o Brasil ocupa a posição 133 entre 177 países no ranking dos países mais economicamente livres. A gente ocupa a posição 119 entre 192 países no Índice de Eficiência do Governo, que mede a qualidade dos serviços públicos de cada país. Os países mais ricos do mundo estão nas primeiras posições nesses dois índices, sinal de que a gente tem muito o que fazer em relação a aumentar a nossa liberdade econômica e a eficiência do Estado. Esse é o caminho da liberdade. Por isso, é preciso desfazer boa parte do que já foi feito nos últimos governos, continuar o processo de privatizações de empresas estatais, diminuir o número de ministérios, enxugar a máquina pública, diminuir o número de estatais, diminuir a desburocratização à iniciativa privada e facilitar o empreendedorismo. Todas as medidas que corroborem com cada uma dessas coisas são historicamente provadas para levarem um país para prosperidade e liberdade. A gente tem muito o que fazer se quiser colocar esse país no eixo. E a melhor coisa que você pode fazer é ter humildade para aprender o que é bom, o que é ruim para o nosso país. Para isso, a gente precisa se desfazer desses pensamentos pré-concebidos sobre o mundo e entender que o mundo é muito mais complexo do que a gente imagina e as suas convicções, na maioria das vezes bem intencionadas, podem acabar destruindo a sua vida e a vida de muitas outras pessoas no longo prazo. Então, busque, sobretudo e com responsabilidade, a verdade sobre como o mundo funciona, como a economia funciona, e faça isso com mente aberta, para aceitar que, talvez, o mundo não funcione da maneira que a gente espera. E investe o seu dinheiro. Eu preparei um aulão gratuito falando sobre um método de investimentos que eu passei a chamar de Pentágono de Ouro, para que você consiga navegar nos investimentos, independentemente dos passos seguidos contra ou a favor o caminho da servidão. Eu deixei o link aqui embaixo na descrição, é só você se cadastrar que eu mando ele pro seu e-mail. E comenta aqui embaixo também, você acha que com base no que acontecer nessas próximas eleições, o Brasil vai estar mais próximo ou menos próximo do caminho da servidão? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder os próximos conteúdos das Jovens e pode ser que você esteja interessado em ver algum desses vídeos aqui. Sem mais, beijo pra você. Meu nome é Breno Perrucho. Esse é o Jovens de Negócios.